O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia estava Jesus ensinando. À sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor o levava a curar. Uns homens traziam um paralítico num leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo. Mas, não achando por onde introduzi-lo, devido à multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram com o leito no meio da assembleia diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo: Quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados senão Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo: Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer? Teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, pega o leito e vai para casa. Imediatamente, diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e, cheios de temor, diziam: Hoje vimos coisas maravilhosas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado, sejam os nossos pecados cancelados. Amém. Caríssimos irmãos, antes de tudo, o nosso boas-vindas a todos e a cada um de vós que estáis hoje aqui na Basílica, Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, bem como a todos vós que nos acompanhais pela Rede Nazaré de televisão e pela rádio web Basílica de Nazaré. Sejam todos bem-vindos ao Santuário da Rainha da Amazônia, matriz da mesma paróquia de Nossa Senhora de Nazaré do Desterro. Domus Dei et Porta Coeli, Casa de Deus e Porta do Céu. Caríssimos, hoje, segunda-feira da segunda semana do Advento. O Advento, tempo que nós nos preparamos para receber o Senhor. O Senhor que veio lá há 2000 anos atrás, quando se encarnou, quando se tornou gente, quando se fez homem, gente como a gente, pela vontade do Pai e a ação do Espírito, no seio da Virgem toda santa e pura. O Senhor que virá na parousia, no dia da glória. E o Senhor que vem hoje. E hoje o Senhor nos vem pela Eucaristia, pela palavra e pelo irmão. Então o Senhor vem e já está no meio de nós para realizar o plano de Deus que nós ouvimos na primeira leitura de hoje, retirada do profeta Isaías, que é restaurar a harmonia da criação, do homem e da natureza, entre si e com Deus. A harmonia que foi rompida
no pecado dos primeiros pais, Adão e Eva, que desobedeceram e que quebraram, assim, a harmonia inicial da criação. Mas ali o Senhor já salva a sua obra no mesmo momento da queda, ao preservar desde a aurora dos séculos a Virgem Santa para gerar o seu Filho para a salvação do mundo. Então, esse processo de salvar o mundo ainda continua. Nós, batizados, nós discípulos e missionários, somos a boca, os pés e as mãos de Jesus na obra da salvação. Nós temos que espalhar a luz de Cristo pelo mundo, para que quando Ele volte, Ele encontre um mundo menos trevoso possível, mais iluminado. E isto exige que nós tenhamos uma fé sempre fortalecida na Eucaristia, fortalecida na palavra, fortalecida no exemplo dos irmãos que se dedicaram à evangelização, os santos e as santas, os homens e as mulheres de fé, que enfrentaram os maiores obstáculos dos seus tempos, mas que se mantiveram firmes, cultivaram a esperança firme no Senhor, porque o próprio Jesus tinha dito a eles e a nós, Ele também diz: no mundo tereis tribulações, mas coragem, eu venci o mundo e estou convosco até o fim dos tempos. Então é isto que nós temos que manter sempre em nossa mente e nosso coração, a certeza que o Senhor está conosco. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, aquele que caminha conosco na história, na história da humanidade, que a cada momento se faz presente, mesmo quando nós achamos que Ele não está, mas Ele sempre está conosco, e assim a igreja vai superando todas as dificuldades, e vai ajudando a você e a mim, que muitas vezes fraquejamos na fé. Isso mesmo. No evangelho de hoje nós vimos esse paralítico que sozinho não teria como chegar até Jesus. Mas esse paralítico, apesar desta sua enfermidade, tinha na sua vida 4 amigos, e 4 amigos de fé. Olha que maravilha, 4 amigos de fé, 4 amigos de esperança, que não se deixava bater pelas dificuldades, 4 amigos de amor, porque o amava ao ponto de carregá-lo, sabe lá Deus por quantos quilômetros, de não se deparar diante de uma multidão, de se dispor a subir em cima de uma casa, de destelhá-la, de procurar o ponto exato onde Jesus estava para colocá-la aos pés de Jesus. Isso é a ousadia da fé, isso é a ousadia da esperança, é a ousadia do amor. Fossem pessoas sem fé, estavam lá, talvez com peninha dele, né? Oh, tadinho, paralítico, em cima de uma cama, pobrezinho, coitadinho, não dá para fazer nada. Não, vamos levar ele até Jesus. É longe, ele é pesado, está quente. Nada disso. Eles foram
E não se detiveram. Tem muita gente agora. Vamos subir na casa. Não, é muito alto. Nada disso. Está vendo? Fosse gente sem fé. Mas viu que gente sem fé só encontra obstáculo? Só vê obstáculo. Nunca vê a saída. Por isso que Santa Joana d'Arc já dizia que a fé é a nossa força. Se perdemos a fé, perdemos a força. E daí porque nós precisamos alimentar a nossa fé. E não é fácil caminhar sozinho na fé. Por isso que você precisa estar unido à igreja. Você já faz parte da igreja pelo seu batismo. Tinha uma propaganda antiga, quem tem mais de 40 anos há de se recordar. Dizia assim, era uma propaganda para o dia dos pais. Dizia assim: não basta ser pai, tem que participar. Não basta, minha gente, ser batizado, tem que participar. Tem que participar. E tem que participar apesar dos irmãos, porque muita gente coloca como dificuldade para andar na igreja os irmãos, né? Faz como aquela história do bêbado. O padre se encontrou com o bêbado na rua e disse para o bêbado: meu filho, quanto tempo que eu não lhe vejo na igreja? E o bêbado respondeu: padre, eu não vou na igreja não. Mas por que, meu filho? Porque a igreja está cheia de pecadores. E o padre respondeu para ele: meu filho, sempre cabe mais um. Sempre cabe mais um. Então, não invente essa desculpa. Afinal de contas, se a gente for olhar, nós poderíamos dizer: não queremos você aqui, não, você é pecador. E aqui a gente já está cheio de pecadores. Mas Jesus disse: eu vim para os pecadores. O médico vem para os doentes, não é para os sãos. Eu vim para resgatar os pecadores. Nós não podemos cometer o erro de Lutero, de Calvino e de Zevilho, querer uma igreja só de santos. Porque nem Jesus quis uma igreja só de santos. Ele quer uma igreja de pessoas que buscam a santificação, que se querem se tornar santos, mas para você se tornar santo, você tem que santificar o irmão. Não existe salvação sozinho. Eu não me salvo sozinho, eu me salvo salvando o irmão. Então é por isso que nós temos que ter essa comunidade de fé, essa aliança de amor, que é o cristianismo. Por isso que nós temos que estar unidos ao corpo da igreja. Porque quando um membro da igreja está fraco, ou melhor, quando um membro do nosso corpo está fraco, ou está deficiente, os demais redobram a sua ação, o seu trabalho. Se você está com problema nos ouvidos, os olhos ficam mais atentos, o nariz fica mais perceptível. Se as tuas pernas estão mais fracas, os teus braços e os teus olhos se tornam mais, se redobram o esforço. E assim, o membro que está enfraquecido consegue ser curado. Então veja, a fé do paralítico não nos é dita qual é a fé que ele tinha. Ele não abre a boca para nada. Nós não sabemos sequer se ele tinha fé. De fato, ele deve ter tido fé. Porque, minha gente, depois de ver os amigos dele fazer todo aquele esforço, ele só podia ter criado muita fé. Veja que ele não botou obstáculo. Não, me deixa aqui no meu leito, curtindo a minha dor,
eu sou pobre, coitado. Nada disso. E tanto que quando Jesus mandou ele ficar de pé, ele ficou imediatamente e saiu andando e ainda carregou o leito. Então sabemos que ele tinha fé. E certamente a fé dele foi redobrada pelo testemunho da fé dos irmãos, pela ação dos irmãos. O padre Marcelo Rossi dá uma definição de caridade que eu não encontrei melhor até hoje. Eu não sei de onde ele tirou, mas tem gente que acusa o padre Marcelo Rossi de não ter cultura teológica. Meu Deus do céu. Ai, como a inveja é triste, não é? Porque ele conseguiu colocar uma definição simples, objetiva e direta. Caridade é o amor em ação. Caridade é o amor em ação. E foi esse amor ao irmão que levou aqueles 4 homens a levar o paralítico até Jesus. E foi por sentir a presença desse amor dos irmãos que este paralítico aumentou a sua fé e Jesus o curou, o libertou dos seus pecados e o curou das suas enfermidades. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.